Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu vou apresentar aqui o Tech Challenge da FIAP, né? Na pós-graduação de A para Devs. Qual que é a ideia desse desafio, né? É estimar o valor do plano de saúde, desenvolver um modelo preditivo que vá estimar o plano de saúde de custos médicos individuais, né? Bom, beleza, então vamos lá. A primeira etapa aí do desafio seria encontrar uma base de dados, né, para a gente conseguir treinar um modelo, né? Bom, busquei aqui bases nacionais, né, que ficariam mais próximas do nosso contexto, mas eu não encontrei, tá? Tem essas duas bases aí do GovBR e do DataSUS, só que elas têm dados consolidados, né, não são dados individuais, então elas não servem para esse propósito. Eu encontrei uma outra base bem legal também, eu vi bastante gente usando, é uma base do Kaggle. Ela tem os dados, né, individualizados, né? Então a ideia seria usar essa base aqui para treinar um modelo, tá? Então vamos lá, vamos passo a passo aqui. A primeira parte eu fiz um import de todas as libs que eu vou usar, né? Então o que a gente vai usar aqui? NumPy, Pandas, Seaborn e Matplotlib para gráficos, né? O scikit-learn para parte de treinamento do modelo. E aqui eu tenho o Google Colab e o JobLib para fazer a persistência do modelo no Google Drive, tá? Bom, primeira parte aqui é carregar o modelo, né? Eu estou usando o Pandas, então dou um read CSV. Aqui eu passei a URL do meu GitHub, esse CSV tá lá, tá? Então, beleza, carreguei a base, vamos explorar um pouco essa base, né? Ela tem as seguintes colunas aqui, né? Tem idade, gênero, índice de massa corpórea, quantidade de filhos, se é fumante ou não, qual que é a região, e aqui quais são os encargos, né? Qual é o custo do convênio, tá? Bom, beleza. Vou dar um describe aqui. A ideia de rodar esse describe aqui é só para ver se eu tenho alguma coisa muito bizarra nessa base, tá? Sei lá, encargo negativo, índice de massa corpórea, sei lá, 1000, uma idade inválida, né? Então aqui ele me dá algumas métricas do DataFrame, né? É bem prático esse describe, né? Aqui eu não tenho nada, não consegui ver nada inválido, né? Acho que tudo que tem aqui está válido, né? Bom, a próxima etapa é dar esse info aqui, né? A ideia aqui é basicamente ver colunas nulas e quais são os tipos de dados, né? Então aqui eu não tenho nada nulo, me parece uma base bem limpa já, inclusive, né? Aí aqui esses null eu consigo ver a quantidade de linhas nulas por campo, né? Por coluna. Então aqui eu não tenho nenhum campo com dados nulos, né? Bom, esse shape aqui é para a gente verificar a dimensionalidade dos dados, né? Então eu tenho 1338 linhas com 7 colunas, tá? Aí a próxima etapa a gente tem algum dado duplicado aqui, né? Bom, o Pandas DataFrame aí, ele é bem esperto, tá? Ele tem bastante coisa que relativamente complexo você faz com poucas linhas de código, né? Então, aqui eu verifico se tem linha duplicada. Bom, eu tenho uma, né, linha duplicada, eu acho irrelevante, né? Acho que a gente pode seguir com o treino do modelo, tá? Bom, a próxima etapa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o DataFrame principal, né? E vou começar a manipular os dados, tá? A preparar os dados. Por que eu estou copiando? Porque se eu precisar do DataFrame principal, eu não preciso carregar ele de novo, né? Ele já está aqui em memória, né? Beleza, então o campo Smoker, se ele é fumante ou não, hoje ele é um valor categórico, né? Então aqui ele é yes ou no, se não me engano, né? E para eu treinar um modelo, eu preciso de 100% dos campos numéricos, né? Então eu vou usar o label encoder, vou fazer um fit transform dele, né? Então ele vai transformar em 0 e 1, né? Eu acho que essa estratégia de usar o label encoder, ok para esse campo, né? Eu tenho outras duas colunas que eu vou precisar tratar também, só que eu vou usar o OneHot Encode, né? Que ele pega o valor daquela coluna, né? Todos os valores possíveis e transforma em colunas. E aí ele põe 0 para quando o valor não está presente, né? Não é aquele campo, e 1 para quando o valor é presente, tá? Então aqui eu transformei o label encoder, eu só criei uma função aqui para facilitar o OneHot Encode, né?
porque você precisa pegar o features, aí você precisa transformar no data frame, e depois concatenar com o data frame principal, né? Então, como eu vou usar em duas colunas, eu criei uma função para facilitar, tá? Aí eu faço o fit transform para o gênero e faço o fit transform... Aqui eu faço o fit transform para o gênero e depois eu faço o fit transform para a região, tá? Então aqui eu fiz o fit transform e dei um head aqui no dataset preparado, tá? Eu vou sempre trabalhar com esse dataset preparado. Então aqui ele já vai mostrar o gênero, né? Que a gente fez 0 e 1. E aqui o smoker, né? Se é fumante ou não também. Só que aqui a estratégia é diferente, né? Ele manteve a mesma coluna, tá? Vou fazer a mesma coisa para a região, né? Aqui a região tem 4 regiões, né? E aí, quando está presente, ele põe 1, né? E aí aqui, eu vou dar uma olhada no shape agora. E aí aqui o shape mudou, né? Porque eu aumentei a quantidade de colunas, né? O próximo passo aqui, eu só estou verificando se eu não perdi nada, se deu tudo certo, tá? Lembrando, eu tenho o data frame principal, né? Então eu vou pegar o original, desculpa, o que eu não modifiquei e o data frame que eu modifiquei, né? Então eu vou pegar aqui o original e o preparado e vou comparar todas as colunas, tá? Então aqui todas as colunas são iguais, né? Bom, beleza. Então aqui meu data frame preparado ele é válido e não tem nada, não perdi nenhuma informação nele, né? O próximo passo aqui, eu gosto de fazer uma matriz de correlação. Aqui é só para entender se todos os meus dados forem correlacionados, talvez eu não consiga chegar a resultado nenhum, né? E aqui já está também com os campos normalizados, né? Então, me parece ok aqui, né? Eu não consigo ver nenhum problema e acho que a correlação tá beleza. Bom, o próximo passo é a gente bolar algumas teorias, né? Bolar aqui algumas perguntas, né? E fazendo a pergunta para os dados, para entender se esses dados fazem sentido, né? Então, a primeira pergunta que veio aqui na minha cabeça é: o plano de saúde ele é mais caro para quem fuma? Para fumante, me parece fazer sentido ser mais caro. E é mesmo, né? Ó, a média de custo para quem é fumante é bem mais alta do que para quem não fuma, né? Um outro ponto também é que existe diferença no valor do plano de saúde por região, né? Existe, parece que a Solfist aqui ela é um pouco mais cara, né? Enfim, tem alguns outliers aqui também, né? Mas, ok, parece que a região também faz sentido, existe diferença, né? Aí aqui, eu só estou fazendo uma distribuição dos valores por região, né? Então, ele vai contando aqui as barrinhas, né? Só para a gente fazer um drill down melhor nas regiões, né? Lembrando só que para fazer esse da região, eu estou usando o data frame sem estar tratado, tá? Para a gente conseguir fazer os outliers e tal, né? Bom, beleza. Aí uma outra pergunta é: existe diferença de plano de saúde por gênero, né? Tipo, homens pagam mais caro, né? E parece que sim, né? Aqui a barra, na média, o plano de saúde é mais caro para homens, né? E aí aqui um gráfico de distribuição por gênero também, né? Bom, beleza. Então, olhando os dados aqui, parece que as perguntas que a gente fez fazem sentido e o dataset, de fato, ele tem integridade, né? O próximo passo é separar um modelo de dados entre treino e teste, tá? Então, né, da massa total de treino que a gente tem, dividir em 2, né? Beleza, aí um detalhe importante, aqui eu vou fazer X, né, que são minhas features, e Y é o valor que eu quero prever, né? Então, como X são minhas features, né, eu preciso remover delas o valor que eu vou prever e vou colocar no Y, né? Aqui eu coloquei um seed, né, coloquei aqui o número 27, só para se eu rodar várias vezes, né, essa divisão entre treino e teste, ele vai dar o mesmo valor, porque a seed, né, a semente que eu estou usando para splitar os dados, vai ser sempre a mesma, né? Bom, aqui eu passei X, o Y, aí eu quero que o tamanho do teste seja de 20%, né, 0.2, aí obviamente o tamanho do treino vai ser 80, né? Aí só um detalhe aqui, eu estava bem curioso para saber se esse train test split vai separar os dados de forma coerente, né? De forma que os dados mantenham a representatividade, né? Então o que eu fiz, tá? Eu peguei aqui, ó, o percentual
do gênero feminino, né, no treino. E eu peguei o percentual no meu data frame, né? E aí você vê que ó, é muito parecido, né? Ele foi foi 49% nos dois, né? Então, o meu treino, ele representa mesmo o meu data frame principal, né? Eu fiz a mesma coisa para fumante. E é bizarro, funciona bem mesmo o scikit-learn, né? Dividiu aqui 20% para cada, né? Bateu certinho. Bom, aí aqui a ideia, eu vou começar a treinar o modelo, né? Então, o primeiro modelo que eu vou usar vai ser regressão linear. É um modelo mais simples, né? Beleza, eu treinei aqui o modelo regressão linear e aqui eu tenho as métricas dele, né? Eu tenho o R2 score dele, né? E eu tenho o MSE. O R2 score, quanto mais perto de 1, melhor, né? E aqui é o erro médio quadrático, né? Eu acho o R2 score, pelo menos, né, para mim que sou iniciante, muito mais simples de entender. Nesse primeiro momento vou me guiar por ele, tá? Então aqui ele deu 0.73, né? Beleza. Uma feature bem legal que ele tem aqui na regressão linear, né? Ele pode mostrar o que ele considerou como importância nas features, né? E aí você consegue até plotar um gráfico. Então nota que ele deu muita importância se é fumante ou não, né? Na verdade ele sobressaiu tudo. E aí ele falou, ó, né, basicamente a variável mais importante aí para determinar o valor do plano é se fuma ou não. Se fuma ou não parece fazer sentido, mas não parece que seria só esse, né, o motivo, né? Bom, um outro modelo que eu usei para treinar também é o Decision Tree, né? A minha ideia aqui era plotar o gráfico. Eu plotei, só que ele ficou muito junto, porque são muitas colunas, né? Então, eu acabei não plotando. Mas só para a gente recapitular aqui, ó, o R2 deu 0,73, né? Quanto mais perto de 1, melhor. E esse aqui deu 0,66, né? Então, nesse primeiro momento, a regressão linear está ganhando. O próximo passo seria, eu usei o Randall Forest, né? É um modelo mais complexo, ele até demora mais para treinar. E aí, o R2 dele deu 0,79, né? Então, ou seja, né, nesse primeiro momento, o R2, seguindo a métrica do R2, ele está ganhando, tá? E aqui, plotando o gráfico de importância das features, né? Aqui, esse gráfico eu achei talvez mais real, né? Ele dá bastante importância para ser fumante ou não, mas o índice de massa corpórea e a idade também, né? Então, me pareceu um modelo assim, apesar até o R2 dele é melhor, mas também me pareceu que faz mais sentido esse feature importance dele, né? Bom, uma próxima etapa aqui que eu estava estudando, né? É assim, lendo a documentação do scikit-learn bom, meu R2 score ali, ele deu 0,79. Isso é bom ou ruim, né? Bom, uma forma de você descobrir se é bom ou ruim é você comparar com um modelo que não foi treinado, um modelo que chuta os valores, por exemplo, tá? E o scikit-learn ele tem tá? Ele tem esse dummy regressor, que basicamente ele vai chutar os valores, né? Com base em alguma estratégia, por exemplo, a média, tá? Esse fit é para ele conseguir chegar na média, tá? Ele não está treinando usando os outros algoritmos, ele só está chegando na média. E aí eu fiz com a média e fiz com a mediana, tá? E aí ele, tá vendo? Ó, ele chega a menos 7, menos 1, menos 0,1, né? Isso quer dizer que ele não manjou de nada, ele não está acertando nada, né? Então, ou seja, comparado a um modelo desse, né? Se eu tivesse próximo desse modelo, seria algo muito ruim, né? Mas parece que é ok, faz sentido, tá? Bom, qual que é a minha ideia aqui, tá? A minha ideia é usar esse modelo numa API, né? E aí, para eu usar esse modelo numa API, eu vou precisar colocar todos esses passos de transformação e etc. numa pipeline. Para quando eu gerar o arquivo do modelo, né, ele já tem toda a pipeline pronta e aí eu vou imputar os dados e só, eu vou ter a resposta, né? Bom, aí aqui eu separei aqui de novo com a mesma seed, né? E aí aqui eu faço a pipeline, né, para transformar as colunas e aí depois para processar e depois para fazer o treino do modelo de fato. E aí um detalhe importante, né, eu estava lendo bastante sobre serialização do modelo e tal, e aqui embaixo eu vou serializar ele, né, usando o joblib.
E aí eu estava pensando, porque serialização, ele não tem comportamento, né? Você não serializa, por exemplo, o valor de um método aqui, né? Ó, por exemplo, eu passei aqui em Coder Smoke, esse foi mais até a fins de estudo mesmo, né? E eu passei esse Function Transform, que é uma opção do Scikit-learn, né? E aí ele tem um detalhezinho que eu vou mostrar lá na API depois, de como que você faz para conseguir recuperar o modelo, né? Bom, aí aqui eu fiz um pouco mais sofisticado, né? Ele tem um parangrid, então o Randall Forest ele tem vários parâmetros, né? Que a gente pode usar. Então ele tem esses estimators, né? Ele tem esse maxdef e sample splits, né? Então aqui eu estou fazendo esse grid, ele vai testar com todos esses grids, tá? Aí eu vou usar o grid search, né? E aí aqui é um número, aqui ele vai fazer uma validação cruzada, tá? No treino. E aí aqui é um número de scaffolds, né? Que ele vai usar para fazer a validação cruzada. Bom, aqui eu vou treinar todo o modelo, né? Vou passar o X-train e o Y-train, né? Aqui eu vou encontrar os melhores parâmetros, vou printar ele só, tá? E o melhor score que eu conseguir, né? Como aqui eu estou fazendo a validação cruzada e eu passei o grid params, né? Aqui o melhor modelo que ele encontrou foi MaxDef5 com mínimo de splits em 10 e número de estimators igual a 200, né? E aí aqui eu consegui melhorar, né, bastante o R2 score dele aqui foi para 0,86, né? Beleza. Então eu persisto o modelo, né? E aí eu faço o dump aqui, tá? Eu só faço esse drive.mount para eu conseguir montar aqui o Google Drive, né? E aí depois eu persisto o modelo aqui, tá? Só um outro detalhe, eu estava lendo um pouco, né, sobre a gente colocar os dados todos eles na mesma escala, né? E aí eu li que, putz, não faz diferença para quando você está fazendo regressão, né? Enfim, não sei se faz ou não, eu resolvi testar, tá? Então, o que eu fiz? Eu retreinei todo o modelo, só que aqui eu coloquei o scaler, né? Ou seja, eu coloquei todos os dados na mesma escala. E o resto eu mantive tudo igual, tá? E de fato, foi 0,86 aqui o R2 dele, né? Cadê? O R2 dele foi 0,86, né? Então, como foi o mesmo valor, vou seguir com o modelo sem ter o Standard Scaler, né? Bom, o próximo passo aqui é colocar... eu coloquei numa API, tá? O que eu fiz, tá? Eu criei um projeto novo aqui, eu chamei de Healthcare Predict Service. É um projeto usando o Fast API, né? Qual que é a estrutura aqui do projeto, tá? Essa pasta app tem todo o fonte Python que vai expor a API, né? Aqui eu tenho o modelo que eu baixei lá do Google Drive, eu tenho aqui o Venv, né? Que são meu contexto aqui do Python, né? Meu ambiente virtual do Python. E aqui eu tenho requirements, né? Que são todas as libs que eu usei, tá? Bom, qual que é a minha ideia? Eu tenho um endpoint, né? De predict, eu mapeei bonitinho aqui os domínios, né? Então aqui eu tenho o Customer Data, onde o usuário vai me passar qual é a idade, qual é o gênero, índice mais corpórea, quantos filhos tem, se é fumante ou não e qual a região, né? Para evitar qualquer tipo de problema, eu criei os enums aqui com os campos que são categóricos, tá? Bom, beleza, aí eu recebo no meu controller aqui, no meu router, né? E aí eu vou fazer o predict, né? Bom, eu tenho essa classe aqui, né? Que primeiro passo que eu faço nela é carregar um modelo, tá? Que tá no construtor da classe eu carrego o modelo, né? Aí eu só printo aqui que o modelo foi carregado, né? Aí eu vou pegar aquele Customer Data, vou transformar ele num Data Frame, né? E aí eu vou fazer o predict do modelo, né? Aqui o Data Frame é basicamente dar um pandas mesmo, usando o pandas, né? E mandando pro modelo, né? Bom, o ponto que eu tinha comentado lá com vocês, tem um detalhe, né? Daquela Function Transform, né? O que acontece? O modelo, né? Ele está serializado num arquivo, né? E quando você tem funções, ele tem persistido um nome da função que ele vai ter que executar, né? E você precisa ter essa função no contexto, tá? E aí eu criei a função aqui, é igual a outra função. Isso aqui é muito simples, né? Ele só transformou uma coluna booleana, né? Usando um NumPy ali em 0 e 1, mas eu poderia ter transformado aqui, tá? Foi mais para entender esse processo de serialização ou não, tá? Bom, beleza, esse aqui é o projeto completo, né?
vamos lá, agora só vamos bater na API aqui. Bom, o Fast API ele já sobe para você o Swagger, né? Então eu passei aqui os dados, né? Aleatório aqui que eu peguei, e aí eu fiz o predict aqui e ele me deu o valor de resposta, tá? Então acho que com isso a gente fez o ciclo completo, né? Encontrou a base, treinou o modelo, tratou os dados. Vamos lá, você pegou a base, tratou os dados, treinou o modelo e expôs uma API, né? Acho que esse é o ciclo de vida mais comum. Acho que é isso aí.